nunca fui muito do batom vermelho, mas você nunca me viu sem meu gatinho. É verdade. Só meu gatinho. Olha, mas o gatinho combina com batom vermelho. Testa. Vou testar, Um jantar poderoso, assim. Cuide de você como você cuida dos seus, que eu tenho certeza que vai dar bom. E passe batom vermelho. Então, a minha rotina de skincare pode parecer dermato, é enorme, não é enorme. Faça uma boa limpeza, uma boa hidratação e nunca, Em hipótese alguma, durmam de maquiagem. Então, assim, nunca. Oi, gente, ó, as tendências de maquiagem, elas vão mudando de acordo com os padrões de beleza e também os avanços tecnológicos, a gente já sabe disso, né? Aliás, ela deixou de ser somente uma ferramenta ali para você esconder uma imperfeição e te trazer mais autoestima, empoderamento. Eu vou mostrar, inclusive, um blush que eu adoro, eu já tô na minha segunda embalagem, que é esse daqui da Payot, ele é coral e ele combina com qualquer tipo de pele. Gente, eu vou até colocar mais um pouquinho aqui, ó, que o blush, ele dá aquele ar de saúde, naturalidade, assim, acordei pronta. E a maquiagem, falando em avanços tecnológicos, né, ela também traz tratamento. Esse daqui é um pó compacto da Payot e ele também tem várias cores, inclusive para todos os tipos de pele. E você pode usar, por quê? Para selar a sua maquiagem, para que você passe ali a sua base e aí você consiga ficar com ela o dia inteiro. E hoje esse episódio é muito sobre maquiagem, moda e beleza. A beleza do tempo. Calma, doutora, calma, que agora vai. Agora ela focou no objetivo. Daquelas entrou por livre. Aê! Escondendo pressão. Mas ele saiu, qual era o número? Oi, gente, eu sou a Karina Godoy e esse é o Calma, Você Não é Mulher Maravilha. E é o 7º episódio, já que tá no ar. Se você não assistiu os anteriores, por favor, maratone, depois que terminar esse, é claro. E é um episódio que a gente vai falar sobre moda, beleza, maquiagem. Dá um reparo aqui. Não vim à toa com essa roupa, tá? Não estou indo pra balada. Estou aqui para mostrar que a gente tem que usar, abusar, usar aquilo que você quiser, porque a moda ela é atemporal. E o mais importante é que você se sinta bem com o que você está vestindo. Aliás, desde o Egito, né, que a gente tem maquiagem, enfim, as pessoas já usavam maquiagem no Egito antigo. E hoje eu trouxe duas convidadas maravilhosas para a gente falar sobre maquiagem, beleza, pele, comportamento e, aliás, usar isso também como uma ferramenta de autoexpressão, de conhecimento. E vou chamar as minhas convidadas. A primeira delas, ela tem mais de 15 anos de experiência com dermatologia. Primeiro, pós-graduada em oncologia cutânea pelo Hospital Sírio-Libanês. Também fez pós-graduação em medicina estética. Ela é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e também cirurgia dermatológica. Bom, doutora Andréia Novasi, seja bem-vinda! Aliás, ela é minha dermato também, então essa pele, tenham cuidado. Obrigada por ter vindo, que bom você aqui, seja bem-vinda. Eu estou muito feliz pelo convite e estou muito feliz por participar desse projeto maravilhoso que você tem. Que bom, fique à vontade, pode sentar no nosso sofá lindo e tem mais gente para compor essa conversa, porque a gente quer que seja uma conversa que agregue tudo, né? Enfim, tanto beleza, moda, pele. A nossa outra convidada, ela é apresentadora, personal stylist. Eu acho chique falar isso, entendeu? Porque quando ela chegou, eu pensei, será que ela vai falar da minha roupa? O que ela vai dar aí de dica? Espera. Ela é youtuber, digital influencer, começou a carreira como modelo aos 16 anos com grandes marcas, viajou Europa, Brasil, Ásia e hoje ela consegue unir a moda, esse conhecimento todo que ela adquiriu com autoestima para mulheres de todas as idades. Seja bem-vinda, Suélia Rigo. Obrigada por estar aqui. Que delícia, com o Bruna gostoso, cara. Com a energia lá em cima. Feliz de estar linda, aqui. amei. Obrigada. E você também. Então, quero te perguntar sobre isso, aliás, né? Porque eu pus um look todo preto e tal, né? Para mostrar que a gente pode arriscar às vezes, né? Ser versátil. Às vezes não, acho que sempre a gente pode arriscar, Kai. Eu acho que essa sua energia que contagia, de falar, gente, hoje eu quero. Quando eu cheguei, ela já falou para mim, hoje eu quis colocar essa roupa, que eu tinha visto aquele outro episódio que você tava toda colorida, que você ficou muito bem. Acredito que era a coloração pessoal acho sua, que inclusive. Sim, eu adoro cor, adoro. Deve estar na sua coloração. Coisas mais vibrantes, diria assim, né? E essas cores análogas, né, pink com laranja, te cai muito bem. Ai, que e bom. O pretinho também lhe cai bem, bebê. Preto básico. Nunca tem erro. Já chegamos falando sobre moda, né?
Quando a gente pensou nesse episódio, eu falei, tenho que unir não só alguém que vai trazer essa questão de pele, de estética, né, e de cuidado também, por que não? Mas alguém que faça também esse contorno com a moda, porque a moda e maquiagem, elas andam muito juntas, né? Entendi. E aí eu tenho já uma pergunta aqui para começar, com a doutora Andréia. A moda e a beleza, né, elas têm esse caminho juntas, como eu falei agora, e eu queria saber de você o que evoluiu, né? Porque agora a gente não cuida mais só da imperfeição da pele, a gente está falando também sobre cuidar da pele em si, não só daquilo que a gente não gosta, né? A pele tem que estar bonita, viçosa. O que você traz dessa evolução que você tem observado? Eu vejo que hoje a maquiagem ou o cuidado estético, né, vem numa nova era, né? Então a gente vem com produtos que não são mais apenas uma cobertura, né? Não são mais só para camuflar. Então eu acho que hoje vem todo com agregar o funcional, né? A gente tem aquele cuidado estético com um tratamento que pensa bem ao longo da pele, para otimizar o tempo, né? Exato. Acho que hoje o tempo é nosso bem mais precioso, né? E que a gente gostaria sempre de estar usando esses produtos que têm uma multifuncionalidade, que tenha a questão do tratamento, do cuidado, para você ter a autoestima e ser realmente uma coisa que agrega no seu dia a dia, na sua vida pessoal. E sabe que até hoje eu não sei qual é a ordem certa, eu tenho que ficar olhando na minha colinha. Eu acho que isso é uma dúvida muito frequente e que muitas pessoas acham que o skincare precisa ser uma prisão. A gente sabe que tem gente que ama ter um skincare longo e que tem, né, na moda muitos passos e tudo mais, mas acho que a gente tem que se libertar disso e fazer com que a gente tenha uma rotina otimizada e que aquilo faça sentido para você. Então, para não deixar você com dúvida, sempre o protetor é o último. Pronto. A única Mas coisa se que eu tiver- falo que vai depois, muitas vezes, é o repelente. Tá? bom. Isso no corpo, enfim, mas fora isso, o protetor é o último. E se tiver uma cor, ou ao contrário, uma maquiagem que tenha proteção, ou protetor que tenha um pouco de cor, vai super bem. Agora, só uma coisa. Por exemplo, eu tenho um sérum, aí eu tenho anti-idade e tal, uma vitamina C, qual dos dois antes? Boa. Né? Um sérum, anti-idade, principalmente a vitamina C é a primeira. A primeira. Ah, Tá? Mas vitamina C é a primeira. de maneira geral, você vai usar o que tenha a textura mais fina, né? Para que tenha uma penetração maior. Mas no caso da vitamina C, eu sempre gosto dela primeiro. Eu não sei se vocês assistiram, se não assistiram, por favor, pode assistir, que é o nosso primeiro episódio com a Dirce, que é a Sim. CEO da Paiô, e ela fala, né, que a dica de beleza dela aos 89 anos é passar a vitamina C. Ela ama, né? Então Eu ela vi. ama. Então, assim, Nós tá amamos, ótimo. né? Como antioxidante, ele ajuda a gente durante o dia a ter mais essa questão da pele com proteção no sol, né? Por causa dos seus fatores antioxidantes. E falando um pouquinho de moda, pra gente ir mesclando esse papo, Suelen, você já tá há muito tempo trabalhando com isso, desde os 16. Quer dizer, Gente. com essa carinha aí, eu acho que faz pouco tempo, né? Porque eu me cuido bem, pronto, muita vitamina C. Mas como é que você percebe essa evolução de moda também, né? Porque a gente sabe que tem acompanha, às vezes a gente volta, né? A moda volta, tem muito disso Total. também. Mas qual que é a sua percepção sobre isso? A moda ela é muito cíclica, né? A gente estava falando ali atrás. Na verdade, quando eu comecei, aos meus 15 para 16 anos, era essa coisa maximizada, a passarela que ainda colocava aquela mão na cintura e desfilava bastante. E aí depois veio aquele boom da mulher seca, da mulher magra, aquela coisa andrógena, a mulher que tinha até um semblante de doente. Sim. Gisele Bündchen quebra tudo isso, trazendo novamente curvas. E a todo tempo a gente vai vendo aquele indo e vindo. Há um tempo atrás, principalmente na TV, quando eu trago as minhas dicas de moda, porque eu amo falar que moda é para todo mundo. Eu tenho clientes de consultoria que me ligam, cá, e falam, Su, nossa, você me indicaria alguma consultora de imagem para plus size? Quando uma amiga minha me falou isso, eu fiquei chocada. Eu falei, como assim? Não existe isso. Eu sou sua consultora. Não tem dessa. Slim, plus, preta, branca, alta, magra, ele, ela. Não tem dessa. A moda e a beleza é para todo mundo. O que conta é a gente saber identificar quem nós somos, onde a gente está e o que está em alta que condiz com o meu estilo de vida. Você trouxe muito bem seu look hoje, né? Porque até um tempo atrás, só pode usar transparência à noite. Claro que não, isso quebrou, ó, faz muito tempo.
meia calça, transparência, essa dica de colocar a parte de cima dessa segunda pele mesmo com transparência, é algo que dá para você usar até no ambiente corporativo. Calma lá. Até no ambiente corporativo, porém com uma calça, obviamente, um blazer, mas deixar um colo com quê de transparência, se você jogar uma echarpe por cima. Ou um top mais fechado também para não mostrar tanto, né? Alguma coisa assim. Não é mostrar Colocar uma tanto, não seria faixa. uma faixa. Para o ambiente corporativo, Sim. de fato, é mais plausível que você é mais correto, né? Que você não coloque muito decote, até mesmo porque eu falo que a gente se veste para nossa pessoa comunicar, para nossa pessoa falar aquilo que a gente almeja. Sim. Não o contrário, a gente não se veste para... Coco Chanel dizia, tem uma frase de Coco Chanel que eu amo, que é: vista-se mal e notarão o vestido, vista-se bem e notarão a mulher poderosa que você é. Então a gente se veste bem para se sentir poderosa, para comunicar o que a gente quer. Sim, maravilhoso. E isso vale para tudo, né? Porque às vezes a gente olha para o guarda-roupa e fala assim, não tem roupa. Que mulher nunca falou isso, né? Não tem roupa e tal. Mas a gente sempre, é que eu acho que também a gente vai mudando ao longo da, né, a gente vai amadurecendo, de repente aquele estilo também não faz mais parte de você, Sim. tá tudo certo. Mas a gente consegue mesclar, então eu tenho sempre uma coisa que eu faço, e você pode dizer se tá certo ou não, que é olhar no espelho. Se sentiu que tem alguma coisa esquisita, talvez não seja aquilo. Então, quando a gente olha e a gente gosta, por mais estranho, entre aspas, que pareça, né, foge um pouquinho do comum, eu acho que já é um caminho, né? Tem várias regrinhas, né? Você sabe que a gente chegou aqui e nós duas estávamos com a mesma cartela de cores. Conexões. E é de fato isso. Eu acredito muito em energia. Sim. Toda a energia, quando você me convidou, e a gente sente, né? Você não consegue sentir. E a roupa é a mesma coisa. Tem aquele dia que você tá mais para baixo, aquele dia que você precisa ir numa reunião para fechar aquele negócio. Coloque uma roupa, um laranja. Laranja e rosa, eu falo que é a cor de sucesso, tá? Laranja e rosa. Porque quando a pessoa tá com laranja, olha eu de laranja também, dizem que a gente até salta de paraquedas. A cor comunica, a cor ela traz a energia e poucas pessoas sabem disso. Sim. Que incrível isso. Faz com que a gente também veja isso na tradução, né, da pele, o que você deseja, aquela questão do uso da maquiagem, o estar bem consigo mesmo, também mostrando, traduzindo, não só com uma roupa, mas também traduzindo a expressão de você mesmo, sendo natural, sendo a pessoa que gosta de uma coisa mais imponente, né? Eu acho que a gente tem como uma tendência de moda e com uma tendência de maquiagem ou de dentro da dermatologia, né? Como médica dermatologista, eu também tenho visto muito essa questão da beleza natural, do estar se sentindo bem e não se fazer disso como uma escrava, né? Eu acho que a gente também não pode ser escrava, não escrava nem da moda, nem escrava do seu skincare, não escrava de uma beleza. Precisa comunicar, eu acho que isso abre muitas portas, né? Eu acho que você trabalha bastante com isso, né? Então, eu acho que a gente estar bem, a gente estar com um cuidado aparente é uma questão que abre muitas portas dentro de trabalho, de toda a sua vida pessoal, mas que a gente não pode ser escrava disso. Eu acho que isso é muito importante. E reflete, né? Reflete. As pessoas sentem. Sentem. Agora, tem um termo, doutora, que você usa muito, que é gerenciar o envelhecimento. E eu acho isso bárbaro, porque a gente vai envelhecer, né? Não tem jeito, é uma forma de estar vivo, então que bom que a gente vai envelhecer. Exatamente. Mas a gente tem hoje muitos mecanismos para cuidar disso, né? De uma forma saudável, digamos assim. Exato. Então, conta um pouquinho desse termo que eu acho ele bárbaro. Eu acho, assim, que quando eu falo no gerenciamento do envelhecimento, a gente fala sobre respeitar a identidade da pessoa. E sobre essa identidade que a gente vem transformando dentro da medicina, na dermatologia, como uma medicina regenerativa, uma medicina integrativa, como você me perguntou agora há pouco, de estar alinhando especialidades, que a gente consegue fazer um tratamento para envelhecer bem. Que mesmo a gente tendo dito que o tempo é o bem mais precioso, a gente quer viver muito. Então, hoje, a gente não quer ter 50 anos e parecer ter 25. Eu quero estar me sentindo bem aos 50 anos, ter uma aparência boa
com 50 anos. Eu não quero ter uma aparência boa com 40 e não parecer ser mais nova. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem muito, eu tenho visto no consultório, então, o gerenciar, o regenerar, o manter a identidade, não aquelas faces todas iguais, entendeu? Então, Sim, acho que nossa, isso está muito feio, né? É muito... Quando você vê casais de namorados que parecem irmãos, mas porque tá com a harmonização igualzinha, Exatamente. é uma loucura. Então, Parece- e é um termo a pessoa contraditório, né? A Não, pessoa se olha no espelho, eu não sei, mas eu ia olhar e falar, cadê eu ali, né? Porque Então é que muito bom mais que isso tá respeitoso. passando, Passando. né? Esse Graças boom a Deus. dessa coisa, Não, todo não mundo que igual. a pessoa que queira, né, que goste, não, mas sim, eu acho cada um que faz isso o que acha exatamente, melhor, gente. né? Estamos Exato. aqui para ser julguiantes, Exato. mas Jamais. Mas eu acho que isso é uma tendência que é muito bem-vinda, a pessoa se respeitar, deixar isso como não sendo um peso para ela, sendo sim uma coisa onde ela se vê com uma autoestima elevada e que isso abra portas para ela e que ela se veja bem e ela se sinta bem. E sabe um ponto importante que você falou assim, a pessoa não quer ter 40 anos com cara de 20, é ter 40 anos saudável. E eu tenho muitas clientes de consultoria que têm 40 anos e por genética tem um rostinho de ser mais nova e dependendo da profissão, ela não consegue impactar. Médicos, advogados, meninas, assim, mulheres, né? Olha, eu até falo Sim. meninas, mulheres poderosas, incríveis, que são muito inteligentes, mas que a imagem não transpassa aquilo que ela precisa para alcançar um número maior de clientes, porque todo mundo precisa de clientes. Sim. Então, é engraçado como todas as profissões se integram mesmo, né? E é engraçado que eu tô com uma paciente exatamente nesse perfil e que foi recomendada, ela já era minha paciente, e foi recomendado que ela voltasse a buscar pela uma consultoria de imagem. Olha aí. Foi muito Pronto, legal. já sabe onde Já vamos Porque trocar realmente foi, ela tem É. uma cara de menina, ela falou, olha, dentro do meu trabalho eu não consigo mostrar, eu subi de cargo e eu não estou conseguindo mostrar que eles Exato. precisam me respeitar. Maturidade, E ela falou né? para vir aqui, você já tinha falado isso para mim e agora eu entendi o que eu preciso fazer. E aí foi muito interessante. A gente está nesse processo. E você consegue corrigir com, né, com os looks, né? A forma Total. como você se porta também, isso é importante, né? Muito. Na verdade, eu recebo muito. A área médica que mais me manda pacientes Sim. é a psicologia. Muitos psicólogas tal me mandam, porque é um tratamento até para quebrar alguns paradigmas. Tem pessoas que são brilhantes, mulheres que são muito inteligentes. E nós, mulheres, a gente já tem que enfrentar, dependendo do ambiente corporativo, o preconceito Sim. machista. Não tem jeito. Isso é muito verdade. Numa mesa de reuniões, ainda existe. Uhum. Muitas clientes que falam, sua ideia era minha. E, poxa, o rapaz falou e foi para ele todo o ônus. Então, quando nós nos vestimos de uma maneira que seja não para enfrentar, mas para falar de igual para igual, já é metade do caminho andado. E principalmente no universo de executivos, a gente não quer usar aquele terninho careta. A mulher tem muito medo de colocar o blazer. Eu tenho clientes, jornalistas, que falam, eu não quero colocar blazer que lembra a época do Shop Tour que eu fazia, que eu vendia. E não é, gente, o blazer ele tem uma outra característica, muito moderna, aliás. Sim. Tem Dá pra os você cortes que você pode pensar, a cor, né? A cor, total. Eu tenho um terno pink, que eu amo aquele terno pink, porque ele te coloca onde nós, femininas, como nós queremos nos comunicar, mas com a imponência. Sim. E agora, falando dessa tendência que está em alta, a gente falou muito do Quiet Luxury, Sim. que agora esses tons terrosos para 2025 está bombando. Mas que para 2026, a gente já viu nessa última semana de moda, a Yves Saint Laurent trouxe um desfile muito de cores vibrantes. Por quê? É a mulher mostrando onde a gente já chegou onde a gente queria. Agora voltam cores vibrantes com ombros bem estruturados. As ombreiras. Exato, Quando aquela a gente era ombreira. criança, tão elegante, Anos né? 80 vai voltar ano que vem. E bem marcante. Aquele ombro mais deslocado mesmo, um pouco mais para fora. Porque olha que interessante, o início desses ombros mais para fora foi na década de 70, 80, quando as mulheres, elas já tinham ali o mercado de trabalho conquistado, porém era muito desigual salários. Então a moda, ela sempre
caminha de acordo com o que a sociedade está vivendo, principalmente no ramo capitalista, que é o que dita o nosso mundo, não é mesmo? Sim. Então, as mulheres colocaram esses ombros mais para fora. E agora, para 2026, veremos cores vibrantes, cores adocicadas e ombros mais imponentes. Que é justamente para dar essa estrutura, né? Já chegar chegando. Para mostrar para que a gente veio. Que somos, às vezes, maravilhosas, sim. Não somos todos os dias maravilha. Eu falo isso. Calma, que assim, não é que a gente nunca é, né? A gente é sim. Eu falo, você não é a Mulher Maravilha, mas você é muito maravilhosa, né? Porque não é sempre que vai acontecer. Então é para você tirar esse peso, entender que vão acontecer falhas, né? E tá tudo certo. Então é para ir nessa linha. E a gente fala muito disso, né, no Quiet Luxury, mas no Quiet Beauty a gente também vem com todo esse empoderamento. Isso não significa que o paciente não vá realizar, muitas vezes o investimento e as tecnologias que a gente usa são mais para parecer mais natural. Então é a mesma coisa, a gente não quer logotipos, a gente não quer estereótipos, mas a gente quer sim uma coisa sofisticada, né, com cortes elegantes. Total. E aqui também com uma pele elegante, sofisticada, que passa essa mensagem de elegância. Eu acho que isso é muito legal. E vocês agora para as duas, tá? Acreditam que existe alguma relação entre a maquiagem e saúde mental, né? Porque a gente acaba impactando a nossa autoestima e tudo mais. Aí as duas podem responder. Totalmente. Eu tenho certeza disso. Isso é uma questão que a gente fala mesmo, que a maquiagem, que os cuidados estéticos fazem com a autoestima, né? Então a gente vê isso, se ver mais bonito faz com que você tenha sim uma confiança e que como a gente já disse aqui, faça com que toda a sua vida ao redor se transforme, desde a sua casa até no seu trabalho. E a gente tem inclusive estudos que mostram, né, que falam da toxina botulínica, por exemplo, estudos científicos que mostram que a gente tira, por exemplo, uma feição negativa, por exemplo, com o botox da ruga do Bravo, né, que é muito comum, e que a gente conseguiu melhorar até quadros de depressão. Então, por causa que você se viu no espelho de uma maneira melhor. Então, isso é muito interessante. E é essa comprovação toda que faz com que a gente tenha a satisfação de trabalhar com isso, de trabalhar com a moda e de falar que muitas vezes a gente se sente muito diferente do que a gente está por dentro. E eu tenho uma paciente que se ela estiver me escutando aqui agora, ela é uma paciente que foi muito legal, que passou por mim, que ela tinha uma queixa, né? Veio no consultório para ver o que ela podia melhorar e ela tinha uns olhos lindos azuis, mas estava com a pele toda manchadinha. E a gente estava conversando sobre isso e propus para ela um tratamento com laser, onde a gente tratou as manchas dela, ela clareou as manchas. E quando ela chegou assim, aqueles olhos vivos e aquele olhar dela muito mais aberto, ela contou para mim, ela falou assim, doutora, sabe o que mais me motivou? Eu parei de fumar. Então, assim, eu consegui parar de fumar, de ver o tanto que eu gostei de me ver melhor. Então eu resolvi, sabe aquela segunda que dá aquele start, você se empolga para você fazer? Então eu acho que a conexão com a autoestima e com a parte mental e que faz com que a gente cuide de um todo. É falar, olha, eu vou dormir melhor, eu vou comer melhor. Então, outros motivos, né? Por exemplo, a gente vê muito isso, paciente que vem no consultório porque está fazendo algum tratamento, agora que está na moda, o Mounjaro, o Ozempic, e que começa a pensar na flacidez, começa a sentir esses sinais. Então, ele começa a olhar uma coisa, ele se sente melhor porque ele está mais magro e ele vai falar assim, nossa, agora eu vou cuidar da minha pele. Ou um homem, muitas vezes também, que chega no consultório e fala assim, eu comecei a emagrecer, e ele também tem essa questão de, tipo assim, para ele estava tudo bem a pele dele, né? E de repente, quando ele está mais magro, então a gente começa a ver que a autoestima, ela gera muita conexão mental com a saúde num todo. Muito bom. E para você, Sueli? Uma coisa puxa a outra, né? Sem dúvida alguma. Você comentou quando a pessoa está com a autoestima elevada, acho que essa é a palavra. E a minha satisfação em receber as mensagens, eu estou sendo mais bem respeitada dentro da minha própria casa, com os meus filhos, eu que sou mãe de adolescente. Ser mãe de adolescente é um desafio.
porque você tem que se colocar no seu lugar, dar a liberdade deles, mas também mostrar que você entende muito bem de tudo, ser respeitada como mãe e você também quer ser amiga. Então, a imagem, ela conta demais. Maquiagem, a imagem, o seu look, dentro da tua casa, dentro do seu ambiente corporativo, para você mesma no seu espelho. Tem muitas mulheres que moram sozinhas e que se auto-sabotam, que trabalham de home office e que, tá tudo bem, eu vou ficar aqui. Tem uma reunião com um executivo super importante, mas, eu tô aqui, olha como eu sou inteligente, eu tô aqui de pijaminha aqui, olha, nem lavei o rosto hoje, tô aqui resolvendo um contrato milionário. E se acha que tá sendo bacana isso. Não, gente, não é bacana, porque é você se auto-sabotando. Se a gente tem um ciclo circadiano do sol, que a gente acorda, se os animais fazem isso, acorda, meu cachorrinho em casa, ele vai tomar sol, meu cachorrinho, ele é enorme, é um vira-lata enorme, quem me segue vai saber, mas ele se espreguiça, ele fica no sol, e às vezes eu brinco com as crianças, eu falo, vamos fazer o dia do Jimmy? Porque é impressionante, é só olhar a natureza, e eu acho que isso está vindo muito forte, a gente resgatar essa nossa essência como ser humano. O ser humano está deixando de ser humano. E a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que utilizar desses recursos que existem, que é para o nosso bem-estar, para a gente ter uma vida plena, feliz, porém a gente tem que continuar sendo natureza. Então, quando eu falo para as minhas clientes, não se sabotem, coloque mesmo que você não tenha nada, que você vá na padaria, no mercado, coloque sua melhor versão. Você não sabe quem você vai encontrar. Eu sou empreendedora, eu vendo imagem, como que eu vou na esquina sem passar um batom? Não vou, mas nem a pau. Ou melhor, mesmo que eu não vá encontrar ninguém, mas eu vou no banheiro, quem eu vou ver? Eu mesma. Eu vou me ver, e mesmo que não tenha espelho, tem mulheres que não querem ter espelho em casa. Já atendi clientes que tiraram espelhos de casa de tão delicada que estava a depressão dessa pessoa. Mas tudo reflete. Você vai entrar no carro, você passa na lateral, você vai ver. Se arrume para você mesma. É o amor para nós. Porque aí depois que a gente se cuida, a gente vai conseguir cuidar do próximo. Do próximo, do marido, a história do filho. da máscara, né? Do avião, não é? Que a gente tem que cuidar da gente mesmo para a gente conseguir cuidar do próximo. Eu acho que isso é uma coisa que vale para tudo e eu acho que uma coisa puxa a outra. Então, o fato dessa pessoa estar em casa, isso vai puxando cada vez mais ela para baixo. Então, não pode deixar com que fique, isso serve para um trabalho em home office, né, que a gente precisa sair e devolver, mas também para os nossos adolescentes e para essa geração que está muito internalizada dentro do telefone, né, que eu sei que busca uma imagem e que muitas vezes pode ser fake, porque isso é permitido, né, dentro de uma plataforma digital. Então, eu acho que o fato da gente estar exposto, sair de casa, ver pessoas, estar bem consigo, se cuidar, faz com que você tenha essa cadeia que fica circular em toda a sua. Então, você sai de casa, você quer ir a uma academia, você quer se sentir bem, então você vai ter disposição, você vai ter toda a questão da energia também, né? Então, de estar lidando com outras pessoas e buscar realmente se cuidar da parte mental, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar muito nesse momento. Eu acho que as pessoas estão muito preocupadas e os médicos são muito preocupados nessa questão da saúde mental. Então, eu acho que a autoestima ajuda, não para ser escravo, como mais uma vez eu falar que não é para ser escravo da beleza, mas que a gente precisa usar isso ao nosso favor. E você falou sobre estar em casa. Depois que eu fiz minha transição de carreira, eu trabalho muito de casa, quando não estou num evento, numa gravação, mas eu me arrumo. Como se eu estivesse indo para o escritório, porque é o meu escritório, não deixa de ser, né? Até hoje eu comentava com o maquiador que eu não consigo ir num shopping sem passar um corretivo e um rímel, alguma coisa assim, porque eu preciso, uma máscara, né? Porque eu preciso me olhar no espelho e me sentir bem. Eu tenho essa necessidade, assim, e não é para o outro, é para mim. Linda. Porque eu vou passar por um lugar e vou olhar, tipo, nossa, porque eu tenho uma olheira que ela veio comigo desde criança. É uma pigmentação. Então eu me arrumo. Tem sim. A doutora falou que é exagero. Mas eu gosto de me sentir arrumada. Então, independente de ter uma reunião com alguém e tal, eu gosto. Então eu vou passar um batonzinho, passo perfume. Eu amo perfume. Eu amo perfume hidratante. Eu acordo, eu passo perfume pra ir pra academia. Aí tem o da academia, aí tem o de ficar em casa, aí tem o de sair, aí tem o da noite.
Porque é isso, de você também se colocar nessa energia, né? Concordo, e é pra você 100%. mudar o dia. Se você não faz isso, passa a fazer. Faz um teste, né? Eu falo isso para as clientes, porque muitas pessoas acham que a consultoria de imagem é comprar roupa, é usar roupa de marca, bolsa de marca. Não! É o mais simples possível. Eu falo o poder do batom. Aquela coisa da avó, como eu lembro da minha avó Hilda, e ela sempre passava o batonzinho dela. E eu olho para as minhas sócias, para as minhas amigas, eu viro e falo, gente, cadê o batom? Não adianta, tá naquele seu dia que você tá mais para baixo, faça o teste. Tô num dia que deu tudo errado, briguei com o marido, bati o carro, não tá bom? Passa uma boca vermelha. Gente, se as mulheres soubessem o poder da boca vermelha, te coloca pra cima. Eu sempre falo pro Maurício, cadê? Tá ali, meu marido, que quando eu vou no show do Bon Jovi, que eu sou muito fã, eu sei que eu quero causar, que eu quero gritar e tal, e eu passo o batom vermelho. Olha. Porque tem um negócio que eu já sei que eu quero causar naquele dia, que eu vou, tipo, gritar, que eu vou ser feliz. Então, essa do batom vermelho é muito real, né? Muito bom. Olha, eu nunca fui muito do batom vermelho, mas você nunca me viu sem meu gatinho. É verdade. Só meu gatinho. Olha, mas o gatinho combina com batom vermelho. Testa. Vou testar, um jantar poderoso, assim. Agora uma pergunta para as duas sobre skincare. Nós somos de uma mesma geração, acredito eu, e lá atrás, né, a gente ia para sair, para balada e tal, a gente não tinha o hábito, assim, de cuidar tanto da pele. Não sei você, doutora, né, porque já como dermato, tinha aquela ideia, assim, quero trabalhar com isso, não sei. Mas eu não tinha, as minhas amigas também não. Então, além de ser uma maquiagem super forte, né, que era aquele olho preto e tal, a gente acordava meio panda, porque a gente não limpava direito, né, aquele olho, tudo. Como é que foi pra vocês, né? E agora, como é que é o skincare de vocês? Você não conta muito, né? Porque deve ser incrível. Não. Não é? Então vamos Casa contar. de ferreiro, espeta de pau. Mas não é isso. Como é que era lá atrás e agora? Mudou? Eu sempre acreditei na otimização e usar coisas que realmente são complementares. Eu não tenho muito tempo, né? Aqui somos mães, eu não tenho muito tempo, também trabalho muito. E eu sempre gostei de rotinas otimizadas. Não sou uma grande fã de rotinas enormes. Isso também, eu falo que eu sei prescrever, tenho lá minhas receitas para quem gosta, grande, com muitos passos, mas assim, façam uma boa higiene. Né? Então, assim, fica a dica para vocês, façam uma boa higiene da pele, passem um excelente hidratante, se possível pode usar um antioxidante, que pode ser a vitamina C, outras pacientes não combinam com vitamina C, não se adequam com a vitamina C, mas tem outros antioxidantes, então a gente pode usar outras coisas também, mas eu acho que precisa fazer sentido. Então, a minha rotina de skincare pode parecer dermato, é enorme, não é enorme. Faça uma boa limpeza, uma boa hidratação e nunca, em hipótese alguma, durmam de maquiagem. Então, assim, nunca. Então, maquiagem é incrível, eu amo, isso sim. Então, assim, a parte do skincare é uma coisa que não aconteceu comigo quando eu era mais nova, antes de pensar em fazer dermatologia. Mas a parte da maquiagem eu sempre fui uma pessoa muito fã. Então, eu sou, assim, muito fã de produtos que sejam incluídos com tecnologias de ponta, que a gente consegue usar uma coisa só, a otimização. Então, eu sempre fui nessa linha. Você sabe que imagina, eu comecei a me maquiar muito jovem. Eu com 15 anos para 16 já fui morar sozinha. Com 17 já morava na China, com aquelas russas impecáveis, enfim. E a gente se maquiava, mas eu acho que os bookers das agências, eles falavam tanto isso. Eu nunca dormi de maquiagem, eu posso estar assim, a mais cansada do mundo. Tanto é que eu prefiro até tomar banho. Eu tenho preguiça de lavar só o rosto, então eu tomo banho de manhã e à noite sempre. Acordo e antes de dormir. E eu passo meus produtos. Eu gosto muito dos produtos que as doutoras fazem. Como chama? Agora tem um nome. Protocolo. Protocolo da doutora, enfim. Porque eu passo uma única coisa, de manhã e à tarde, ali eu confio e funciona. Muito bom.
eu vou contar a minha. Desculpa, eu te cortei. Imagina, eu ia falar para vocês, tem que agradar também, né? Acho que isso tudo tem que tanto fazer o sentido no tratamento, né? Mas tem que fazer o sentido também na conexão do momento que você vai fazer isso, né? Então tem que ter um cheiro, como você disse que adora sair, passar o seu perfume. Então tem que ter um cheiro que te agrade, uma textura que te agrade e algo que faça sentido para a pele naquele momento. Eu gosto muito de lavar o rosto. Então, acho que desde adolescente, a minha mecânica para cuidar do rosto era muito essa, assim, de lavar e tal. Mas eu não tinha muitos cuidados, assim, eu acho que de uns 10 anos pra cá que eu comecei a passar mais um sérum, a vitamina C. Então, engraçado, o próprio protetor solar eu sempre usei, mas não era muito, assim, tipo, ativa. Mas Agora eu não ela era tem que muito. ser, que se ela não for, a gente vai pegar ela. Mas engraçado, lá atrás eu não tinha tanto esse hábito, né, de cuidar tanto da pele. Eu acho que a gente vai aprendendo também, vai amadurecendo, vai conhecendo os produtos que se encaixam, né, pra gente, que eu acho que é importante. E entender, assim, o que é melhor para você, né? Bom, nós temos um quadro aqui. Aliás, nós temos brownie. Se vocês quiserem, fiquem à Gente, eu tô vontade. achando isso aqui... Primeiro essa xícara. Eu fui olhando e falei, será que tem água aqui mesmo? Tem. Não, Tá e linda, o né? peixinho de pescar, minha Então, infância. é isso. A gente tem um quadro que se chama PPP. Ah, Pesque a pergunta do público. Então eu pedi vai, que perguntas legal. na internet para vocês. E aí vocês vão responder essas perguntinhas do público. E, enfim, vou ligar Sabe aqui. que você estava Isso aqui é jogando difícil, isso no viu? seu primeiro episódio, Demais que é o que eu isso. consegui, mas eu falei, eu quero ir Vai, lá, porque eu testa a vou primeira. conseguir, entendeu? Eu Gente, falei, eu vou Eu sempre Gente, falo, eu máximo. fico testando lá em Vamos lá. casa. O negócio é focar num peixe. Ai, gente, isso é Aí, ótimo. fica Foi. nele. Aê, Aê! ela foi rápida! Gente, tem criança em casa, eu tenho um Olha. desse. Você tem um Eu já desse? tive, não Deixa tenho eu mais, botar eu já aqui. tive. Eu vou tirar da boquinha. Vamos para a pergunta. Pergunta 5. Andréia. Aqui. Acho que a gente falou sobre isso, mas é interessante. A Kelly Raimunda Leal. A Kelly é uma seguidora minha, assim, fiel. Como lidar com a pressão imposta pela sociedade sobre os padrões de beleza? A gente falou um pouco sobre isso, mas é interessante, né? Sim, eu acho que hoje a gente tem essa questão, inclusive, muitas vezes, do cansaço, dessa coisa tão importante que a gente tem visto hoje em dia na internet com a beleza. Eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado. Hoje a gente está já numa linha de tratamentos regenerativos, onde a gente consegue fazer um alinhamento não só de tratamentos de cuidado cutâneo, do cuidado integrativo, com a pele que vem de dentro para fora, que vem de fora para dentro. Então a gente tem a questão do cuidado, do uso de uma maquiagem e se sentir bem, e isso refletir, como eu disse, na nossa saúde daquilo para fora, e te auxiliar ao cuidar como um todo. Então, desde o fato de você beber água, dormir bem. Então, acho que a gente não deve ficar escravo da beleza, nem escravo da estética, nem escravo de um skincare longo, mas que a gente tem sim que se cuidar. E muitas vezes eu acho que também ficou uma questão que fica pairando no ar aqui, a questão do white beauty, que é dessa beleza silenciosa, de traços refinados, de parecer que você eu só acordei bem, que é o que eu mais amo, ouvir vocês falarem, que as pessoas falarem, tô me sentindo bem, estou me sentindo bonita, as pessoas falarem como eu tô bem, e isso se refletir de uma maneira que não entregue aquilo que foi feito, mas que isso não significa que o que foi feito não tenha sido muito planejado, com um skincare bem feito, com planejamentos de procedimentos que sejam regenerativos, suaves e contínuos. É um cuidado contínuo para que você tenha uma visão de você estar bem, mas que você não seja escravo de uma coisa que você precisa. Então, cada um vai escolher aquilo que deseja para estar bem. Então, cada um deseja o padrão que é, entendeu? De sentir dentro de si própria. Eu acho que isso é a palavra mais importante. Você tem que se sentir bem com si próprio, se não sentir ficar você mesmo. pressionada, né, Exato. com tudo. É que a gente ouve tanta coisa o tempo inteiro, que se a gente também for em todas as ondas, maluca, Exatamente. né? Não São dá. tantas regras, né? Que na verdade a única regra é você ser você mesmo. Exatamente.
Bora lá, Suelen. Eu vou pedir Ai, gente, eu tô pra animada você com isso aqui. segurar, porque... Tá, Mas tem um imã aqui pra me ajudar? Não tem Não imã. tem imã. Não tem. Gente, é difícil. Vamos no laranja, que eu amo laranja. Tem que focar. Isso, você falou do laranja. O segredo é Ai, focar num peixinho. Socorro. Ó, Eu ó, tenho já me- labirintite. Se eu ficar o negócio girando, Ele abriu. esse daí tá abrindo um pouquinho, ó. Esse tá mais. É Pronto. laranja. Aqui, Aí. aqui, foi. Aê! Meu peixinho 15. 15. Olha. Suelen. Deixa eu desligar aqui. Fofo isso aqui. Eu gosto dessa, ó. Hum. Como mesclar estampas sem ficar brega ou esquisito? Aí vai muito daquilo que a gente falou, de olhar no espelho, né? É a Priscila Camargo. Como é que Ai, a gente Pri, mescla um estampas, beijo pra você. né? Você sabe que esse é um ponto que eu sempre trago, né? Mesclar estampa é algo muito moderno e é interessante. É um pouco Mix de perigoso, estampas. né? É perigoso. E assim, existem 7 estilos universais que a gente fala. Dentre esses 7 estilos, tem a mulher dramática e a mulher moderna. A mulher dramática, ela usa o mix de estampas para chamar atenção. A dramática é aquela que, quando dá, pinta o cabelo, gosta de fazer tatuagem, usa óculos diferentes. Essa é a dramática. Será que sou eu? Ela tá falando, tô assim. Olha, Eu sou eu acho que canceriana. talvez. Pode Aí eu ser já um tô pensando pouco. que eu tô indo pro drama. Ela já traz pro signo, já. Eu sou Eu já tô aqui olhando. Falei, ó, Sei lá. talvez eu Amor. também sou. Mas tem a moderna. Ah, Veja Cris, se você pode é ser um moderna. mix? Total. É. Geralmente, eu, por exemplo, eu sou elegante e moderna. Tem a mulher, você talvez tenha um quê de elegante. A doutora, ela é com certeza Total. tradicional e elegante. Eu não posso falar assim de Julgar já prontidão, exato. Aham. Mas o pouco que você conversa com a pessoa, assim como você olha e já vê a pele, já sabe como é o estilo da pele, eu também consigo fazer essa anamnese. Mas, de fato, a gente faz faz a pessoa entender. Porque não adianta eu chegar e falar, olha, você é estilo dramático, use aqui esse mix de estampas. Uhum. Você vai continuar se vestindo como um robozinho. E é o que eu não quero. Minha maior preocupação é esse boom de consultoria de imagem que aconteceu. E aí faz um exército de minis consultoras. A Sim. mulher vem, fez um cursinho fez um curso de consultoria de imagem, ela acha que aquilo é bonito, e ao invés dela fazer a própria cliente entender o seu ponto, ela vem e impõe a roupa, como ela tem que falar, como ela tem que se vestir. Vira um exército de minis mulheres imitadas. Não é isso. A gente tem que cada uma identificar o que você quer, o que você gosta. E eu gosto de trazer a mulher desde lá da essência, da infância dela. Como você vestia a sua Barbie? Você brincava de Barbie? Ou você brincava de o carrinho? Como que era quem era a sua atriz que você se inspirava? Enfim. E quando a gente traz esse ponto mais moderno, que é o mix de estampas, primeiro, para usar um mix de estampas, com certeza no DNA, a mulher tem que ter ou o estilo dramático ou o estilo moderno. Senão ela vai achar estranho. Não faça mix, use só uma peça estampada. Ok. Caso você seja mais tradicional ou mais elegante. Se você gosta de fazer o mix, eu gosto. O nome foi Priscila. Deixa eu ver. Priscila. Peraí. Priscila Uma- Camargo. Uma dica Isso. legal, Pri, para você não errar na hora de fazer o mix de estampas, use o fundo da padronagem de tons que combinem entre si. Por exemplo, se eu quero mesclar um poá preto e branco, uma bolinha preta e branca, com xadrez preto e branco, xadrez Vichy, xadrez Príncipe de Gales, vai ficar muito bacana. Porque a base é igual, preto e branco. Aqui eu tô com uma peça estampada que tem nuances de laranja, enfim. Eu poderia colocar um xadrez que tivesse laranja e um tom avermelhado. Iria funcionar. Então vá pelo menos um tom ali tem que ter essa sinergia, para não ficar muito gritante. Para conectar com a outra peça. Eu tô lembrando de um episódio que a gente gravou, o terceiro, que eu tava com uma calça marrom, risca de giz, mais ou menos no tom de vocês, e uma blusa como essa, de bolinha, de poá, Linda. que era também no mesmo tom. Então, assim, não gritou porque elas estavam conectadas. Na mesma cartela de cores. Listras arrasei. com... É isso, você tá se vestindo super bem. Eu até perguntei, quem tá te vestindo? Ela Gente, falou, eu mesma. essa questão... E eu gosto, sabe? E eu acho que eu tô aproveitando também aqui, né, esse momento,
para abusar, para usar coisas que eu não usaria no meu dia a dia, mas que eu gosto. Então, eu acho que também testar. E para mostrar que a gente não precisa ser uma coisa só. Perfeito. Né? E que a gente pode um dia querer usar tudo preto ou ser colorida como eu já gosto mais. Por que não um tom igual de vocês, né? Que tá na moda, o marrom e tal. Acho que é isso, assim, de você se colocar, se propor a usar, né? Outras coisas. E uma coisa que a gente falou aqui no início do programa, se divertir. Se divertir. A gente sente que você está se divertindo aqui no programa. E, poxa, a gente pode fazer isso em todas as profissões. Quem está em casa, seja com que você trabalha. Sim. O nosso tempo é tão precioso, né? Se a gente não se dispor a se divertir com o que a gente está fazendo, por mais difícil, maçante e responsável que seja, fica muito difícil. Total. Precisa ser gostoso o processo. Muito. Não precisa Mais ser uma importante. perguntinha para cada uma, vamos lá? Vamos. Vocês estão muito boas de Eu pescaria, tô mais tô tensa achando, com a pescaria do que qualquer outra coisa. Vocês estão... Eu acho que ela ficou treinando em casa. Olha, Eu não gente, fiquei treinando, mas eu fiquei passada. com vontade. Falei que eu fiquei, nossa, eu tô doida pra pescar aquele peixe. Muito bom. Esse é o 3. Vamos lá. Luciana Pires. Eu te sigo e adoro. E o termo, acho que é você, porque ó, o termo gerenciar o envelhecimento que a gente falou, né? Adoro isso. E sobre acne na fase adulta, é comum? Eu tô aqui com A gente estava conversando sobre isso aqui nos bastidores. É muito comum, né? E é uma coisa que tem cada vez mais surgido nos nossos consultórios por causa das associações também de outras alimentares, né? Por exemplo, bastante uso do whey protein, mudanças hormonais, isso é muito visto hoje em dia e a gente sabe que isso derruba a autoestima da gente se a gente não estiver tratada, né? Então, assim, hoje a gente tem feito muito toda essa questão hormonal, estresse, né? A má alimentação, né? Mas uma questão genética também, hormônios nessa fase. Então, a gente volta com aquela espinha que você às vezes não teve ou já teve quando adolescente, mas é tratável. Gente, busquem ajuda. Isso não precisa deixar marcas, tá? Então, tanto para as adolescentes, para a acne da mulher adulta também é difícil. É uma paciente que já se encontra nunca tive acne na vida, agora olha isso aqui. Realmente muda muito a autoestima do paciente e é tratável, a gente precisa entrar com isso para não deixar marcas. E não mexa, porque não tem mexe, até um produtinho da Paio que eu uso, uma embalagem verde, que ele é para acne, um gelzinho. E aí você um secativo, você passa à noite, no outro dia, Menina, eu vou passar, porque você acha, bom. isso é hora você de nascer espinha? Né? Me fala, pelo amor. E é sempre quando tem um evento, alguma coisa importante, aparece num lugar estratégico do seu rosto, não é? Mais um? Vamos lá, tem um você aqui, já tem deixa eu ver. Você quer segurar? Deixa eu ver. Vamos no vermelhinho. Só para não ficar lá embaixo. Aí eu quero pegar um. O vermelho? Aí, bocão. Ai. Gente, não é tão fácil assim quanto parece, eu vou dizer, Gente, vocês vou te falar. Aí, o bocão, foca nesse. Gente, calma, agora vai. Assim, Você sabe que às vezes a gente rouba aqui. A gente fala, esse aqui, ó, aí tira. Calma, doutora, calma que agora vai. Agora ela focou no objetivo. Daquelas entrou por livre. Aê! Espontânea pressão. Mas ele saiu, qual era o número? Tá vendo como não pode fazer as coisas erradas? Acho que aqui a estabilidade da mão da doutora Gente, não, foi o laranja, tá vendo? O laranja pra mim, o laranja pra mim. Número 6. 6. Bom, é a Bruna Azevedo. A moda vai e volta. Eu guardei vestidos que hoje a minha filha ama usar. Acredito, então, que ela seja mãe de adolescente, enfim, né? E ela acha vintage. Queria sua opinião sobre reciclar roupas. Que linda, Bruna, e que assunto mais importante, muito legal. Sabia? Primeiro que, sim, a moda é cíclica, ela vai e volta. Eu hoje uso diversas peças da minha sogra. Minha sogra tem um guarda-roupa preciosíssimo. Tem uma filha de 15 anos, para quem não sabe. Eu, minha filha, nós usamos peças da minha sogra. Então é muito legal isso. Além de ser super bonito, ressignificar. Minha sogra fica super feliz quando a gente usa vestidos que ela usou numa ocasião especial. Fica um pouquinho mais curto pra gente, fica, mas é muito gostoso. E tem uma máxima
que é muito importante, que é a ecologia. Então, hoje a gente tem ilhas e ilhas no oceano de lixo de vestuário, peças de roupa que fazem ilhas. E eu estou até atrás de um projeto que se chama Sustex Moda, que é uma professora da USP, que ela foi atrás de, inclusive, peças que são apreendidas da Receita Federal, peças fake que vêm de fora e que são apreendidas e que eles trituravam e jogavam no lixo. Nossa. Roupas e que não podem ser usadas. Então, a Sustex Moda faz um trabalho muito bacana, que eles ressignificam, tira as logos de marca, ainda auxiliando refugiados. Então, quando o projeto é bom, sempre isso desencadeia outras coisas incríveis. Sim. Então, é uma maneira de inclusão social, ressignificar essas peças, auxiliar quem precisa, dar roupa para quem precisa. Como que a gente joga no lixo roupa, sendo que tem pessoas passando frio? Exato. Então, eu acho super bacana a gente fomentar dentro de casa, com os nossos filhos. Por outro lado, tomem cuidado em guardar durante muito tempo peças que não fazem sentido. Ótimo. Porque eu falo que a roupa cara é aquela que está dentro do seu guarda-roupa e você nunca usou ou que você usou poucas vezes. Agora, se você paga mais caro, um valor mais alto num blazer, mas que você usa várias vezes, toda semana você está com aquele blazer, pode ter sido 10 mil reais, mas aquela peça já se pagou, a roupa se paga com o uso. Então, tome cuidado com isso, porque guardar, se tiver um objetivo que minha filha gosta, ela vai usar, beleza. Mas também deixar lá dentro, para as traças comerem, sendo que tem outras pessoas precisando. E tem que renovar a Eu energia, né? amo Tem que renovar a gente, eu tirei energia. 7 sacos recentemente de roupas boas, mas que eu já Que não tinha mais legal. a ver comigo. Assim, não... Aí Quem eu tem até eu criança beijava também, assim, né? toma, vou doar. É muito bacana, Quem e traz tem criança energia. também, né? Quem tem a gente criança sabe que muito. isso é uma Criança coisa. total. Então, tenho minhas afilhadas, passam para minha filha e a gente vai fazendo essa reciclagem para outras pessoas poderem ter também o privilégio Vivenciar de isso, vivenciar né? e a gente renovar essa energia. E que está super em alta, o brechó sempre Ah, esteve, sim, mas agora sim. no Brasil voltou muito forte. Muito legal. E tem vários brechós aqui espalhados bacanérrimos, aquele enfim, não sei se pode falar marca, não pode? Pode. Tem o da Débora Seco que eu amo e Uhum. realmente é muito bacana. E, na verdade, você leva, se você tem sacos de roupas, você leva, fica lá em consignação, e aí você pode pegar algumas outras peças. Eu conheci amigas, eu fiz amigas no brechó, Que legal. aqui em São Paulo, que é um público muito bacana que frequenta esse brechó, inclusive. Muito legal. Muito legal. Tem mais 2 perguntas que vieram por vídeo, que eu vou até levantar para não ficar na frente de vocês. Aliás, mostrando de novo a roupa. Tá lindíssima! Oi, mamãe. Estou passando aqui para te dizer que eu te amo de montão. Eu amo seu coração. Te amo bem. Oi, mamãe. Ai, que Te amo, fofinha. filha, muito, muito, muito. Te amo no seu coração, gente. Que gente. fofinha. Quantos anos ela tem? Ela tem 6. 6. 6, a coisa mais maravilhosa nome? do mundo. Gabriela. Gabriela, obrigada, eu Gabi, te amo, pela você mora participação, no meu viu? coração, no coração da mamãe. Te amo. Chorou a mamãe? Chorou, claro que sim. Ai, que fofa! E tem mais um, bora. Amor, tudo bem? Oiê! Oi. Graça. Passando aqui pra te dar um beijão, pra falar que eu te amo muito, né? Pra dizer quanto orgulho eu tenho de você, quanto o nosso amor, olha aqui, as nossas sementes que vieram através do nosso amor. Já cresceram, estão aqui adolescentes, grandões. Querem mandar um beijo pra mamãe? Fale o que vier no coração de vocês. A gente ama muito, muito você. Eu tenho muito orgulho de onde você chegou e eu vejo o quanto você se esforça no dia a dia pra gente, com a gente. Eu sei que você vai estar sempre lá quando eu precisar e quero que você saiba que eu vou estar também sempre que você precisar. Nós todos. Eu quero dar um beijo pra você, mamãe. E que você sempre foi muito boa, sempre se esforçou, sempre fez um monte de coisa muito legal. Beijo, amor. Te
Te amo. Ah, que delícia. Adolescentes que falam. Obrigada, Ká. Gente, falam. carinho, produção. Muito Muito gostoso. Ai, você sabe que eu Obrigada, tô cara. meio stalker com essas coisas, que eu vou falando com as pessoas, daí eu mandei mensagem pelo Instagram, daí ele não respondeu, aí eu consegui o telefone, aí eu falei, olha, desculpa, eu tô Getúlio, aqui. querido, Obrigada, que muito lindo, gostoso. lindo, Olha, lindo. preenche o coração, né? Porque a Muito. gente corre tanto, a Corre gente tanto. faz tanta coisa A pra ideia estar é aqui. essa, né, Ai, de Que mostrar, tipo, carinhosa. que no Obrigada. fundo é isso que importa, né? É isso que Cara, importa. Então, É isso, é isso que importa. É maravilhoso. E os adolescentes que deram depoimento, que eu acho isso assim, tipo, o ápice, né? Porque adolescente não gosta de falar. Eu até falei pra ele, olha, essas crianças, se eles não quiserem falar, tá tudo bem. Mas, né? Eles estão tão acostumados. Ah, gente, uma graça. São nossas riquezas, né? Eu acho que a gente pode falar de moda, de beleza, Isso. de comida, seja lá do que for. Mas tem algo que é o que realmente importa, que é a nossa família. Sim. Então, é muito gostoso entrar nesse nosso cantinho, assim, é muito bom. Ter Um essa- aconchego. ter essa liberdade de ser quem a gente é para poder dar o melhor para eles, que é isso. Você sabe que sua filhota falou uma coisa que me chamou muita atenção, que ela falou, mamãe, eu moro no seu coração. Que coisa linda, que ela isso que eu ouve falo ela o já dia sabe. todo. Eu falo, filha, Fica você na sabe visão quem ali. linda, que é a coisa pessoa linda. mais maravilhosa da mamãe? Quem que a mamãe mais ama no mundo? Eu. Eu já sei, É sou muito eu. gostoso. Você, filha. Bom, a gente está caminhando para o final, então queria que vocês dessem agora no finalzinho mais alguma dica prática, assim, sobre skincare ou a maquiagem em si, e Suelen também sobre essa questão de moda, ou até a maquiagem também, né, que é uma coisa que você lida muito, para a gente finalizar aqui o nosso papo. Faça sempre aquilo que te deixa mais feliz, independente do que seja. Eu acho que a felicidade de te trazer felicidade e estar curtindo o momento e o tempo da vida, porque o tempo é precioso, o tempo é maravilhoso. Eu acho que assim, tudo é o tempo com a família, é o tempo de se cuidar, é o tempo que faz com que a gente faça todo o sentido. O tempo de qualidade, de você viver a sua vida e no presente, aonde você está. Eu acho que isso é muito importante. Então, seja ela fazendo um skincare ou não fazendo, usando a sua maquiagem, eu acho que todo mundo ama, a gente está nesse contexto, e eu acho que isso é maravilhoso, mas faça aquilo que te deixa feliz. Eu acho que é isso que importa. Perfeita. Eu acho que não existe ninguém feio. Não existe o que é feio, o que é bonito. O que existe são pessoas que de fato não se arrumam ou que não conseguem enxergar a sua verdadeira beleza. Então a moda está aqui, não tenha medo da moda. A moda, ela é uma aliada nossa para nos ajudar a extrair aquela nossa beleza real. Então, traga sua melhor versão à tona. Você sabe o que te faz bela. Então vá atrás disso. E não se sabote, jamais. Coloque aquela roupa que favoreça o seu tipo de corpo. Não deixe cabelo oleoso ou algo que vá te colocar para baixo. Se arrume, se ame, cuide de você como você cuida dos seus, que eu tenho certeza que vai dar bom. E passe batom vermelho. Will, pega pra mim essas duas sacolinhas que são da Paiô pra eu dar pra elas. Enquanto isso eu vou falando, que eu quero só mostrar uma coisa que tem dentro delas que eu uso muito, que eu falei aqui, que é importante, que é um sabonete muito bom deles. Pode aparecer, Will, aqui não tem problema. Aí Will, produção, o Will maquiador. arrasa, deixa a gente Aliás, ele linda. que é a pessoa que botou tudo isso na minha cara. Obrigada, amor. Aqui é uma pra cada uma, mas eu quero só obrigada. mostrar. Olha só, Sueli. Esse da muito Maquilante, que a gente tá falando tanto de Gente, skincare. tá cheia. Ele é muito Maravilhoso. maravilhoso. E eu uso no banho, assim, né? Pra lavar o rosto e tal. E tirar mesmo. Não fica com a cara de pandinha. Então, Oba, já vou aproveite. usar hoje. Já. Olha quanta coisa incrível. E agora, pra gente realmente finalizar, o que é beleza pra vocês, sabendo que vocês não são Mulher Maravilha? O que é a beleza pra vocês, nesse A contexto? beleza para mim é de fato, é isso que eu acabei de ver. É tudo que eu conquistei, tudo que eu sou, é aquela pessoa sem maquiagem, sem roupa, eu nua e crua. Aquela minha beleza que está aqui dentro do meu coração. Porque não adianta nada você ter uma casca harmônica e por dentro você não ser nada bela. Então é você querer o bem mesmo, gente. Isso aqui passa. A gente está vivo hoje, amanhã a gente pode não estar. Sim. E tem uma coisa que é a única certeza que a gente sabe.
tem que fazer o bem, sem olhar quem, tem que trabalhar e cuidar. Eu acho que a beleza é isso. De fato, a beleza é você ser uma pessoa boa. Eu acho que a beleza é ser quem você é, realmente cuidar dos seus, viver um tempo de qualidade, um tempo presente, aproveitar as pessoas que estão ao nosso redor, que também não só nós, mas como a gente pode não tê-los, em volta, aproveitar, curtir cada momento do seu dia. Eu curto todos os momentos que estou com vocês, como pacientes, eu curto estudar, eu curto a minha família, eu curto estar no momento, e a beleza está em cada minuto que a gente pode viver. Eu acho que no tempo de viver e estar com os nossos. É isso. Perfeito, gente. Obrigada pelo papo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que você que está assistindo ou ouvindo também. Muito E aí eu faço um obrigada. convite toda quinta-feira, sempre às 7h08. Tem episódio novo no ar, no Spotify e no YouTube. Segue a gente nas redes sociais, o @ é a Karina Godoy, o Karina com K e o Godoy com Y. Redes sociais de vocês, enfim, para a pessoa também, né, seguir, Andréia conhecer. Novasi, _Dermato. É minha rede social, me segue lá. Gente, me sigam, tem muita dica de moda boa para vocês no Instagram e no TikTok, é Suelen Arrigo, com L e N de navio, e tem canal do YouTube também, com muito bate-papo legal, quero ir. dicas de moda. Já vamos marcar, gente, lá a gente troca look, quero conhecer o guarda-roupa da Andréia, vamos! Vamos no seu closet? Meu Deus do céu, vai Pronto, encontrar cada coisa. Pronto. Canal do YouTube também, vídeos novos toda segunda, quarta e sexta, às 8 horas da noite. E Suelen não, Arrigo. a Ká vai me mandar o @ do meu, porque meu nome tem Y, tem 2 Es, Sim, então ela vai escrever a mãe aqui pra dela vocês. quis assim, entendeu? Exatamente. Ela É entende. assim, Igual o K, chique, Karina como com diria K e minha o Godoy filha. com Y. Gente, Eu obrigada. adorei. Obrigada, eu amei, tá sucesso. maravilhosa. Seu programa tá maravilhoso, tá lindo assim como você, Obrigada. que você é linda por fora e por dentro, né? Sua Parabéns. linda, sucesso. Beijo, gente. Beijo. Eu choro.